Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que é? Tranquilidade, só na paz? Boa pra nós. Hoje tivemos uma notícia, rapaz. Ó, essa notícia eu queria muito, eu esperava muito que ela acontecesse. Era a minha vontade máxima e ela aconteceu, rapaziada. Ancelotti na seleção. Ó, 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 vai tomando. Vamos ver o vídeo aqui do Full, porque ele reúne várias informações ali. O canal dele é monstro, segue ele, se inscreve, deixa o like lá e aqui no do Irineu também, deixa o like aí, se inscreve, vamos pra cima. Ó, treta, anúncio do Ancelotti cria confusão na mídia brasileira, vai ser o ex ou não? Bora ver? Bora lá. Rapaziada, esse anúncio aí do Ancelotti da seleção Bora brasileira já deu o que bora, falar, que o né? bagulho é Tem louco. jornalista que tá chateado aqui. Ana Thaís Matos deu uma entrevista polêmica aí falando que um técnico bom não resolve a situação da seleção brasileira. Vamos ver aqui o que ela falou, cara. Vamos começar por ela e depois ver a resposta aí. Mudaria até a resposta, né? Mas eu acho que a seleção tem tudo para ir bem com ele, mas eu acho que a gente está dando ao treinador da seleção brasileira um peso muito maior do que a gente dá para a responsabilidade dos jogadores. E eu acho que, gerações à parte, eu nunca vi uma geração que tem tanta insegurança de vestir a camisa da seleção brasileira como é a geração atual. E isso eu puxo desde a Copa de 2018 para cá. Nós temos ótimos jogadores nesses 2 ciclos de Copa. Nós tivemos jogadores vitoriosos, como é o caso do Casemiro, como é o caso do Thiago Silva. Que deve voltar à seleção com ele, Com né? certeza. E Bem está jogando provável. para voltar, inclusive, né? Viveu um É viés de isso baixa, mesmo, mas tá se recuperou jogando. muito bom padrão. Nós tivemos jogadores vitoriosos, jogadores, né, referência em 2 Copas do Mundo. Tivemos o Neymar no auge. Mas eu acho que o perfil desses jogadores dessa geração é um perfil muito inseguro para eu acreditar que essa seleção vai virar, né, vai mudar aí a mentalidade, o chamado mindset, para uma Copa do Mundo. E eu acho que esse é o grande trabalho que tem que ser feito com a seleção brasileira daqui para frente. Claro, tem os ajustes técnicos que são fundamentais. Mas é o seguinte, irmão, o técnico ele faz isso também. Se você não põe um cara lá com convicção do que faz, com presença, com título, com moral, com responsa, bagulho louco, pô, é a prova do Dorival lá que eu sempre falo, do Dorival pedindo pra falar na rodinha do pênalti. Como é que um técnico que pede espaço pra falar com os jogadores, como é que o técnico que pede espaço pra falar com os jogadores vai mudar o mindset, que nem ela falou aí dos caras? Porra. A seleção voltar a se defender melhor, parar de tomar gol de bola aérea, ter uma saída de bola melhor, ter um meio-campo mais competitivo. Eu acho que tudo isso é válido a gente pensar e a gente vai ter material para pensar isso até a Copa do Mundo. Mas eu ainda vou focar que, para mim, é mudar a mentalidade dos jogadores dessa geração é o maior desafio de qualquer treinador. E a gente não tem essa referência para pensar de cima para baixo como presidente, como a diretoria técnica da seleção. Nada contra o trabalho do Caetano, acho ele até ótimo, mas não me parece que ele tem esse perfil de mudar a mentalidade de alguém. Então, assim, eu não consigo achar a seleção competitiva no nível de Copa do Mundo hoje, né, agora, maio de 2025, porque eu não acredito no potencial psicológico dessa geração. É uma geração frágil, é uma geração que não sabe lidar com crítica, é uma geração que não tem autocrítica, é uma geração que se importa muito. Só uma pausa, olha aqui essa fotinha aqui, cara. Ô, Carlito, vem mascar o seu Trident aqui com nós, rapaz. Vambora. Pouco e entender o que está acontecendo além do campo e bola. Eles são muito alienados para isso, sempre estão buscando dar resposta quando as coisas não dão certo, eles têm muito pouca autocrítica. Então eu acho que esse treinador desse tamanho, ele pode trazer questões táticas, questões técnicas. Ele é um treinador conhecido por blindar muito seus jogadores, isso é um clássico, né? Uma principal característica fora do campo e bola de um treinador que é um camaleão, que já jogou de diversas formas. É impossível você falar que ele é assim ou é assado. Eu acho isso muito bom para a seleção brasileira. Mas eu só vou acreditar que a seleção tem condições de brigar por algo grande como uma Copa do Mundo quando eu perceber uma mudança de mentalidade nessa geração. E infelizmente eu não percebo. Para mim é uma geração frágil mentalmente, psicologicamente, nos clubes. Eles têm uma forma de se comportar que eles não conseguem trazer para a seleção, muito fruto da insegurança técnica que eles vivem na seleção desde 2022.
Cara, é assim, eu achei, assim, alguns detalhes do que ela falou aqui eu acho que é verdade, mas teve uma hora ali que ela já começou com consciência, né? É uma geração que não sabe lidar com Ó, crítica, é uma geração isso aí é verdade, tá bom? Isso aí eu concordo. Tem muito jogador ali, igual o Vinícius Júnior, dando um monte de chilique lá quando é criticado. que não tem autocrítica, é uma geração que se importa muito Ó, pouco em entender o que está acontecendo além do campo e bola. então, por quê? Aqui, ó, aí tem um veneno aqui, né? Ó o veneno. Eles são muito alienados para isso. Ah lá. Esse aqui, isso aqui eu discordo, mano. Esse aqui tinha que ter, né, mano? Pô, eu tava pensando assim, Ana Thaís Matos até que tá com uma opinião aqui legalzinha, cara. Até que hoje ela tá indo bem, ela nem partiu pro lado da lacração, nem nada do tipo. Mas aí tu vê, né? Tem um negocinho ali no discurso dela que tinha que ter, né? É claro. Porque os jogadores, eles são alienados. Por quê? Porque eles não lutam pela justiça social ali no Instagram, né? Isso. É isso que ela quis dizer aqui, com certeza, né? Mas enfim, tirando essa parte aqui, que tudo bem que eu tinha que comentar, porque é até engraçado, né? Mas tirando isso aqui, cara, eu entendo o que ela tá falando. Realmente, jogadores parecem que chegam na seleção, eles desmontam psicologicamente. Mas eu acho que isso também, cara, tem muito a ver com o papel do técnico, Com né? certeza, O mano. técnico, cara, quando você olha pro lado do campo lá e vê o maluco te comandando, e é um cara que você respeita, é um cara que sabe o que tá fazendo, é um cara que tem experiência, Pô, que pra já jogou de caralho. diversas formas diferentes, que você olha com admiração. Pô, isso é diferente, não é possível, cara. Não é possível que o Vinícius Júnior não vai ter mais confiança agora com o Ancelotti pra jogar na seleção brasileira. Exato. Não é possível isso, sabe? Então, assim, realmente, eu não acho que o Ancelotti... Porque, assim, se a seleção ganha essas duas partidas aí com o Ancelotti, aí depois ganha mais uma, faz mais bons jogos, cara, já mudou, assim, do nada o futebol, mano. Futebol é rápido. É Futebol isso mesmo. melhora, assim, do dia pra noite, né? É isso mesmo. E como o Ancelotti é um baita treinador, mano, eu acho que realmente essa capacidade de mudar a mentalidade pode acontecer com a seleção brasileira agora, né? Aqui lá na TNT, eu vi uma opinião da Tati que eu concordo 100%. Olha só o que ela falou. Eu acho que a escolha do Ancelotti, ela passa um pouco por isso. É um cara com essa capacidade de adaptação e é um cara que, com o discurso do dia a dia e com a forma como ele vai falar e a forma como ele vai se posicionar nas coisas, vai passar uma tranquilidade para dentro e para fora, vai passar uma experiência para dentro e para fora, e vai ser um técnico que vai tentar fazer dessa seleção uma seleção campeã. Porque a gente falava aí, o Quesada falava e a Clarinha falavam em tempo, né? O Ancelotti, pelo que eu fiquei sabendo, não queria um ciclo inteiro com uma seleção, pelo menos de momento. A ideia dele é encaminhar para finalização da carreira como treinador. Por isso que ele queria 1 ou 2 anos no máximo. Então ele vai pegar uma seleção na qual ele vai colocar tudo que ele tem um pouco mais, porque ele vai chegar mega motivado para treinar a seleção brasileira. E eu acho que ele tem plena capacidade de tentar encontrar a melhor forma dessa seleção entregar o seu melhor. Porque ele fez isso no Real Madrid, 4 anos, 11 títulos conquistados, ninguém tinha conseguido fazer isso com o Real Madrid nunca. E é um cara que vai sair com uma trajetória incrível no clube onde se tem mais pressão. E agora ele vai para uma seleção onde a pressão talvez seja tão ou maior até do que ele viveu nesse tempo de Real Madrid. Pô, é um cara... Pô, a passagem dele pelo Real Madrid foi extremamente vitoriosa, né? Extremamente demais. vitoriosa. Porque ele sai embaixo e às vezes a gente pensa assim, pô, foi mal, né? No Real Madrid essa temporada não deu certo. Pô, o cara ganhou 2 Champions, né? Só nessa passagem, né? Isso que ele tinha ganhado uma antes, né? Há uns 10 anos aí, 12 anos atrás, né? Enfim, O bicho vamos é ver o que o embaçado. Sérgio Rodrigues falou sobre o Ancelotti. Ganhou o Campeonato Espanhol e por aí vai. E nessa temporada parecia que ele ia ser o técnico da seleção, depois deu para trás, mas agora está confirmado como técnico da seleção no fim dessa novela chata de 2 anos. Desde que surgiu a primeira notícia de que a CBF queria Carlo Ancelotti como técnico da seleção, e me lembro bem, estava no Catar fazendo a cobertura da Copa do Mundo aqui para a TNT Esportes. E na ocasião fiz um vídeo dizendo que para mim era um nome ideal para a seleção, por alguns aspectos. É um treinador muito experiente, é um treinador muito respeitado, é um treinador que faz o time jogar de mais de uma maneira. O Ancelotti já teve time que jogou, ganhou retrancado, ganhou atacando, ganhou tendo posse, ganhou no contra-ataque. Então, assim, ele faz o time dele jogar de mais de uma maneira. É um treinador que
tem um ótimo trabalho em desenvolver jogadores, é um ótimo treinador que tem um ótimo trabalho com jogadores brasileiros. Então, no meu entendimento, considerando que o Tite, depois que anunciou que iria sair da Copa, o Brasil não tinha no visual nenhum treinador brasileiro, na minha visão, pronto para o tamanho do desafio. E aí depois o Brasil foi treinado interinamente pelo Fernando Diniz, depois foi treinado pelo Dorival Júnior. E a falta de resultado, e principalmente a falta de evolução do trabalho, acho que confirmou isso. Eu via num estrangeiro a melhor solução para esse momento. E chegou, olhando todas essas rapaziada. características do Ancelotti fazer o Brasil poder jogar de mais de uma forma, o Ancelotti fazer o Brasil... Ouvindo isso aqui, eu fiquei pá com o negócio. Cara, eu no lugar do Ancelotti, como a gente tem um grande problema de zaga e meio, eu retrancava tudo e jogava no contra-ataque. Ah, vocês não conseguem construir? Então bola longa, filho. Bota lá o Rodrigo, bota o Vini, bota o Rafinha, bota o Endrick, deixa os moleques com pulmão e com energia lá na ponta, traz todo mundo pra cá, abre os latera, concentra no miolo e deixa os moleques soltos. Abriu, manda lá fora. Não sei o que vocês pensam, deixa aí nos comentários, mas vendo nossos jogadores, eu acho que seria sair daí, hein? Conseguir desenvolver alguns talentos, para mim, eu achava que era o nome ideal da seleção. Cara, eu concordo aqui com o Vitor Sérgio Rodrigues, mano. Sinceramente, pô. Enfim, já tá falando com o Neymar, o Casemiro de volta, não sei o quê. Bom, rapaziada, foi isso aí o vídeo. Fala pra mim o que vocês acham, mano. Essa ideia que eu tive aí da forma de ver, assim. Retrancar todo mundo, meio de campo. Deixa o meio de campo ali na intermediária. Pra trás. E deixa os moleque. Vini na esquerda, Rodrigo na direita. Rafinha um pouco mais avançado ali. E o Endrick no centro. E ó, bota pra correr. Já que a nossa zaga peca, nosso meio campo peca. Eu acho que seria uma boa. Se inscreve aqui no canal e deixa a sua opinião. Você faria o mesmo que eu ou não? Vamos pra cima. Chegou o Carleto, família. E é nóis. Tamo junto. Aquele abraço. Boa pra nós.